ligou aqui. Gente, eu estou aqui bem assim, acho que deve ser a emoção de retornar para o curso de paz depois desse tempo. Que alegria. Então eu comecei a falar e deixei o microfone. Mas estamos aqui, não é, mais uma vez, nessa manhã de sábado. Só desligar esse aqui. Retornando para esse momento tão bom, onde já estivemos juntos outras vezes, tantas vezes. É possível que tenhamos hoje pais que estão chegando esse ano ao curso de paz, e nós desejamos a todos que estejam bem, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de estudo, onde vamos conversar sobre a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos falar de interpretações, vamos falar de nós, e isso é sempre muito bom. Meu coração está cheio de alegria e de gratidão por estarmos mais uma vez nesse espaço do Seja para o curso de paz. Vamos começar, como sempre, com a nossa leitura do Evangelho, abrindo hoje no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Com as primeiras palavras do Evangelho, que nos trazem as nossas reflexões da manhã de sábado, vamos unir os nossos pensamentos, buscando esquecer tudo que foi preocupação, tudo que foi tribulação até agora, ao longo da nossa semana, para podermos unir os nossos corações em bons sentimentos, em boas vibrações, para entrarmos em sintonia com a nossa casa querida, com os amigos, trabalhadores que estão sempre junto de nós. Esticarmos as nossas mãos até Jesus, nosso divino mestre e amigo. E também a Joana, nossa querida protetora, nossa querida inspiradora das tarefas de nossa casa, principalmente das tarefas de educação evangélica, de educação para a vida. Que possamos estar junto de todos, para que eles possam fazer o seu trabalho junto de nós. Que possamos abrir a nossa alma com flexibilidade, com atenção, para que possamos apreender todo o conteúdo proposto para o encontro de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Então, a proposta de hoje para nós
é: bem-aventurados os misericordiosos, que estamos trabalhando, e também estamos usando um livro que se chama Parábolas Terapêuticas, que o autor é o Alírio de Cerqueira Filho. Estamos usando o Evangelho e o livro para falarmos do tema conciliação com os adversários. Quando a gente fala de conciliação, a gente já começa a pensar, estamos falando de quê? De relacionamento. Se não há uma relação, a gente não precisa de nenhum tipo de conciliação. E nesse caso estamos falando da conciliação com os adversários. O Alírio nos fala nesse livro que essa passagem evangélica, para alguns intérpretes ou para muitos intérpretes do Novo Testamento, não é considerada uma parábola. Mas ele traz como uma parábola, nos indicando como ela pode ser profunda, a depender do aprofundamento do olhar, do aprofundamento do entendimento da mensagem de Jesus. Num primeiro momento, quando nós falamos de conciliação com os adversários, nós pensamos naqueles com quem a gente se relaciona, que estão fora de nós. São aqueles que passam pela nossa vida, trazendo experiências, trazendo desafios, e que por algum motivo se tornam adversários. Essa palavra nos remete a alguém fora de nós. Mas hoje temos uma proposta de aprofundamento desse olhar. Vamos olhar para esse adversário que pode existir, sim, fora de nós, mas vamos também olhar para o adversário que está dentro de nós. Vamos olhar para o outro que está fora de nós, mas vamos olhar também para o outro que está dentro de nós. Esse adversário que muitas vezes paralisa a nossa jornada, esse adversário que muitas vezes nos deixa míopes em relação às situações e aos desafios que a vida traz para nós. Então vamos começar exatamente pela passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá, enquanto não houver despago até o último ceitil. Vamos passar por essas palavras de Jesus, entendendo qual é a mensagem que Jesus trazia para o nosso espírito imortal. Palavras que buscam ser entendidas desde que ele esteve aqui. E que nesse momento, aqui e agora, estamos mais preparados, temos mais prontidão para entender um sentido mais profundo, sabendo que as parábolas são símbolos. E como símbolos conversam conosco a qualquer tempo. Porque o símbolo é uma conversa com o nosso psiquismo. É uma conversa com a nossa capacidade de entendimento daquilo que está sendo trazido. Então, vamos em frente. A gente pode dizer que não há coração que não esteja ou já não tenha sido magoado nessa vida. Quem não? Quem de nós já não sentiu a dor da mágoa? A dor que a gente entende nessa primeira interpretação que vem de alguma coisa
que o outro fez para nós. A grande maioria diz que não tem mágoas. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, não, eu não tenho mágoa. Mas na maioria das vezes, nós estamos tentando nos enganar. Porque, na verdade, nós temos sim, e muitas, mas às vezes nem fazemos contato com elas. Deixamos guardadas, cultivadas, como plantas que vão se enraizando e crescendo, até que dão frutos, sementes e reproduzem outras iguais. Essa fala nos lembra uma experiência que a gente pode fazer com as crianças, quando a gente vai falar de mágoa, daquilo que a gente guarda dentro de nós, desses sentimentos que a gente vai guardando e que vão, de alguma forma, apodrecendo. Quando a gente pode falar disso com as crianças, mostrando a experiência da batata, que a gente coloca num saco e fecha. E espera para ver o que vai acontecer. Ela vai apodrecendo, vai dando um líquido escuro, que é exatamente o que acontece conosco quando guardamos e cultivamos a mágoa e o ressentimento. E a gente não está negando que sinta isso. Aliás, negar e reprimir é o que pode haver de pior. O que a gente precisa é olhar para essa dor, olhar para essa mágoa, entender quais são os fatores causais para encontrar uma via que permita que a gente acesse o perdão. Quando nós estamos vivendo nesse momento assim de mágoa e de ressentimento voltado para o outro, rapidamente brota em nós um desejo de vingança, que é a raiva não trabalhada. O desejo de justiça a qualquer preço são atos destinados ao semelhante, mas afetam primária e prioritariamente aquele que os vive e mantém no coração. Então, o que o texto está dizendo? Esse é um texto também do Andrei Moreira, do livro Cura e Autocura, que ele diz que a raiva não trabalhada traz para nós o desejo de vingança. Então, é importante a gente entender que ter raiva é normal e não adianta negar a raiva. A gente tem raiva. Qualquer um de nós tem raiva, por ser uma emoção básica que a gente traz dessa evolução do princípio espiritual. Então, nós temos raiva. A forma como nós trabalhamos e entendemos essa raiva vai fazer toda a diferença. É sempre a proposta da mudança do olhar, da mudança desse entendimento. Porque eu tenho a raiva, mas a depender de como eu trabalho essa raiva, eu vou caminhar para o desejo de vingança e até do ódio em relação ao outro, ou vou caminhar para o entendimento daquele processo. Então, a raiva faz com que a gente caminhe na direção do dano, da destruição. Então, Shakespeare, muito sabiamente, dizia: não perdoar é como beber veneno, desejando que o outro morra. Porque quando a gente está aprisionado na mágoa, no ressentimento, no desejo de vingança, e quando ele vai se transformando até em ódio, o que a gente está criando para nós? Um aprisionamento. E como o apodrecimento da batata vai também danificando, roendo o que nós somos, o que nós temos de melhor, fica embotado, fica cheio de sombra. Porque enquanto a gente está desejando para o outro, primeiro o mal está em nós. Antes que o mal aconteça ao outro, ele já está acontecendo em nós. Por isso, essa frase é tão sábia de Shakespeare. Porque quando a gente está acalentando, cultivando aquela erva que vai brotando, ela vai também machucando a nós, trazendo danos primeiramente a nós mesmos e depois ao próximo, aquele a quem nós estamos dirigindo a nossa mágoa. E toda vez que nós estamos
olhando para alguma situação, nós estamos nessa posição, muitas vezes cômoda, mas equivocada, que é a do juiz. Então, Mateus diz no capítulo 7, versículo 1, você não é juiz. Você não é juiz de ninguém. Porque todas as vezes que nós nos colocamos nesse espaço do juiz, nós nos sentimos confortáveis para julgar o equívoco do outro, lembrando que nós também, quer dizer, na verdade, esquecendo nesse momento que nós também cometemos os nossos equívocos. Todos nós cometemos equívocos. Mas como o nosso olhar está voltado para fora, e é essa exatamente a imagem que nós estamos trazendo na manhã de hoje. A imagem que olha para fora. E vamos trazer daqui a pouco a imagem de quem olha para dentro. Então, enquanto estamos olhando para fora, nos colocando na posição, na maioria das vezes, de vítima da situação, o que acontece? Nós nos tornamos juízes e nos colocamos num patamar, lembrando até dos campeões, né, brasileiros, dizendo que estão em outro patamar. Quando nós nos colocamos em outro patamar, nós não conseguimos ver as coisas como elas são. Isso me faz lembrar uma frase de Platão, que diz assim, que eu até anotei porque, para não esquecer, né, que ele diz assim, tudo precisa estar a serviço do bem. É mais ou menos isso, porque quando não está a serviço do bem, nós vemos apenas uma face. Não vemos a face completa, ou seja, não vemos tudo, vemos apenas uma face. E nesse momento em que eu estou na posição de juiz, eu não estou olhando, eu não estou a serviço do bem, mas a serviço de alguma coisa que eu entendo que precisa ser feito para justificar. Eu me coloco na posição daquele que é capaz de fazer justiça pelas próprias mãos. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia? E como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Essa é uma pergunta muito profunda. Porque na maioria das vezes, quando nós somos atingidos por alguém com palavras ou com ações equivocadas, muitas vezes aquela criatura tem um coração avinagrado por uma dor profunda, que nós desconhecemos. E é disso que Platão está falando. Quando nós olhamos apenas para essa suposta agressão, nós estamos olhando apenas uma face, que é a face que está exposta. A que está guardada, que é aquela do infortúnio oculto, aquela que está guardada no coração, a gente não enxerga. Mas ainda assim, se sente senhor da situação e com o direito de fazer o julgamento. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. E isso é tão interessante, né? A gente está sempre muito feliz com aquele que olha as nossas qualidades ou supostas qualidades. Mas com aqueles que, de alguma maneira, apontam para nós os nossos equívocos, as nossas oportunidades de melhorias, nós não queremos saber daquela pessoa, nós sequer queremos ouvir. Porque algumas pessoas conseguem, com muita propriedade, colocar o dedo naquela que é a nossa ferida. Ferida que eu não quero ver. Ferida que eu quero deixar sangrando, mas não quero tratar. Então, aponta, diz
para nós, ou fala para nós, de alguma coisa que efetivamente nós temos equívocos e até cicatrizes de ferimentos antigos. Esses a gente não quer olhar, a gente não quer ouvir. Sabe? Me lembro também de uma outra frase que é atribuída a Machado de Assis em um dos seus livros. É uma história, na verdade, que chegaram para ele, né, para contar que ele tinha, que estavam falando mal dele, dizendo que ele era assim, assado, equívocos, defeitos, como a gente chama. E aí ele virou para a pessoa e disse assim: quem não gosta de mim, possivelmente me enxerga exatamente como eu sou. Quem gosta de mim acaba mostrando somente aspectos daquela afeição. Mas quem não gosta está me vendo como eu sou, inteiro, com a minha luz e com a minha sombra. Não é sábia também essa resposta de Machado de Assis, dizendo que quem não gosta da gente, olha a gente como a gente é, sem máscaras, sem véus, sem que a gente possa indicar qualquer justificativa? Vale a nossa reflexão sobre isso. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Ou seja, se está vendo alguma coisa, algo da nossa sombra, é porque a gente deixou de ver, deixou de trazer para a luz, para ter a oportunidade de corrigir. Não é um novo olhar? Essas palavras, essas reflexões estão no livro Fonte Viva, de Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier. André Moreira diz assim para a gente: o perdão são 3 coisas muito importantes: decisão, atitude e processo. Na decisão, ele diz que é decidir-se pela paz, por não sofrer mais, por não aumentar o tamanho ou a consequência de um ato infeliz. Conforme nós vamos acalentando, cultivando essa erva da mágoa, do ressentimento, a gente não tem paz. E continua sofrendo, porque a gente continua trazendo de volta a energia daquela ocorrência, daquela situação. Já perceberam isso? Já perceberam com que alegria a gente vai contar para alguém, vai compartilhar com alguém aquela dor, querendo que aquela pessoa sinta do mesmo jeito que a gente? E já viu como a gente vai contando, a gente vai trazendo de volta aquela energia daquela experiência? Então é isso, é substituir. O que é substituir pelo quê? Pela consciência do que aconteceu. A gente substitui na medida em que começa a compreender que tudo tem causa e tudo tem efeito. Se alguém me fez um mal, quem vai arcar com a consequência? Quem fez. Mas se sou eu a fazer o mal, quem arca com a consequência sou eu. E toda vez que eu estou neste movimento, eu estou em sofrimento, eu estou em dor. Então eu vou só aumentando, cultivando, e posso até ter uma consequência pior, a depender das ações decorrentes dessa erva cultivada. E qual é a atitude? A decisão que precisa ser concretizada em ação. Quando eu decido que eu não quero mais continuar assim, eu não quero mais ficar em sofrimento, eu quero me pacificar, eu tomo uma decisão.
mas ela precisa se concretizar para ter validade. Ou seja, ela precisa sair da mente para se tornar uma ação. E ela é um processo, então ela é uma decisão, é uma atitude, ou seja, é um comportamento que eu vou começar a adotar, mas é preciso entender que também é um processo. É fruto de tempo, de metabolismo da experiência. É necessário mastigar, engolir, digerir para se compreender o que se deseja e o que faz falta em si. Então, qual é o entendimento? Não há milagres. Ou seja, eu decido hoje e amanhã já está diferente. Não é assim. Até porque a gente sempre brinca, perdoar não é esquecer. Porque esquecer é um outro processo de amnésia. A gente não esquece. Como é que a gente sabe que a gente está no processo do perdão e do entendimento da possibilidade dessa conciliação? É quando eu visito a experiência e já não sinto a mesma emoção. Por isso é um processo que vai acontecendo aos poucos, mediante a decisão que eu tomo. É preciso que eu tenha essa decisão. Eu vou eliminar, nem é eliminar a palavra mais correta, eu vou transformar o que existe dentro de mim, para que eu possa caminhar. E aos poucos eu vou fazendo o caminho de volta. Aos poucos eu vou retornando a um estado de bem-estar. Porque eu vou compreendendo melhor essa situação. E a gente vai ver por que a gente compreende melhor. Tem assim, e se não se reconciliar agora? Não tem essa passagem também? Se reconcilia agora, não está ali escrito na passagem evangélica? Esse é o momento, está na hora. E se eu não me reconciliar agora? A gente pode levar para a dimensão espiritual o adversário. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, o que está sendo dito para nós aqui? Kardec fala para nós na Gênese. Que quando eu não consigo fazer isso, neste momento, que eu estou no caminho, que nós estamos todos no mundo manifestado, toda essa situação, todo esse sentimento, todo este cultivo vai para o mundo espiritual na hora que nós desencarnamos. Se eu não me conciliar agora, eu posso levar. E a gente tem histórias muito repetidas na mesa mediúnica, depoimentos de ódios, de raivas que foram cultivadas, existência após existência, num ciclo vicioso, onde ora eu me torno vítima e ora eu me torno algoz. Abençoada doutrina que nos mostra que espíritos que caminham neste momento no planeta já viveram tantas experiências que já foram algozes e que já foram vítimas. Tal qual agora. Então, se hoje eu me sinto credora de alguma coisa, se hoje eu me sinto vítima, eu não posso duvidar em nenhum momento que existe alguém que também é credor. Que existiram momentos em que eu também fui algoz. É um ciclo que chega um momento que alguém se decide, lembra do slide anterior? Chega uma hora que alguém se decide pela paz, se decide pela parada do sofrimento e muda a história. Quebra o ciclo vicioso para torná-lo virtuoso. Alguém precisa fazer esse movimento, por que não nós?
que estamos tendo a oportunidade de acessar tantos conteúdos que podem nos beneficiar e que podem fazer com que a gente prossiga a caminhada de autoiluminação que estamos buscando nesse momento. Joana nos diz no livro Autodescobrimento: quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Joana sempre nos fala, em vários livros, em vários de seus textos, de como nós, com as nossas emoções desequilibradas, com esse desalinhamento continuado, vamos corrompendo o nosso perispírito e trazendo enfermidades para o nosso corpo. Somos nós que fazemos isso, que vamos elaborando conflitos, porque lembra daquela raiva mal trabalhada? A raiva mal trabalhada faz com que a gente vá cultivando, elaborando, porque o ódio não é uma emoção básica, ele é uma derivação da nossa elaboração mental. A vingança é uma consequência da nossa elaboração mental em relação à raiva mal trabalhada. Quando eu trabalho mal a raiva, que é essa emoção básica, eu vou elaborando na minha mente, cultivando, trazendo de volta, criando uma monoideia, e aí a gente vai criando esse conflito. E que nesse ciclo que vai se repetindo de ressentimento, de ódio, que vai se prolongando, em algum momento eu vou danificar o meu aparelho perispiritual e, consequentemente, vou trazer para o meu corpo físico uma enfermidade. É esse o movimento. E é essa a proposta do nosso despertamento no encontro de hoje, com esse olhar para fora, com esse olhar que olha apenas para quem nos agride. E aí a gente começa a mudar um pouco, a aprofundar este olhar, quando a gente pensa assim: o problema não é como convivemos com o outro, mas como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Percebem a diferença? Então, como convivemos com o outro, vai ser totalmente definido pelo que sentimos e pelo que pensamos em relação ao outro. Então, existem essas feridas do nosso coração, que trazem conflitos, frustrações, traumas, carências, culpas e ódios, indisciplina e revolta, endurecendo o nosso afeto. O afeto que podemos entregar a todos aqueles que convivem conosco. Mas existe uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Com quem que eu me relaciono? Com a família, com os amigos, com aqueles colegas de trabalho? Nós nos relacionamos em muitos ambientes com os quais temos oportunidade de conviver com outras criaturas iguais a nós. Mas existem outros tipos de relações, não é verdade? E aí, nós vamos entrar nesse aprofundamento do olhar, que é a relação com a gente mesmo. Olhar no espelho, e nesse espelho, olharmos a nós mesmos. Nesse movimento do nosso convívio e do nosso relacionamento, lembra lá no início, quando falávamos de conciliação, é preciso haver uma relação, um relacionamento. Até agora, estávamos falando do relacionamento com o outro. A partir
dos próximos slides, nossa fala vai falar do relacionamento, vai trazer o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. E eu posso dizer para vocês que me enxerguei bastante, né? Porque todo tema conversa muito conosco. Então, é muito importante a gente trazer isso como referência própria, sem pensar no que o outro deve fazer, mas no que nós devemos fazer. No livro O Triunfo Pessoal, capítulo 9, no item Encontro com o Self, Joana diz assim: na condição de psicoterapeuta por excelência, Jesus, analisando os conflitos que atormentam o ser humano, exarou com sabedoria as anotações de Mateus. Ela estava se referindo exatamente a essa passagem de que nós estamos tratando hoje, da conciliação dos adversários. E ela diz: inevitavelmente percebe-se que o adversário é interno. São as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro e qualquer porte. Partimos do pressuposto de que, para termos conciliação com o que está fora, precisamos ter conciliação com o que está dentro. Enquanto eu não me concilio comigo mesma, com esses adversários internos, nós também não iremos nos conciliar verdadeiramente com o externo. Eu posso até dizer, eu perdoo, essa coisa já está superada, mas enquanto eu não fizer a conciliação com a minha emoção em desalinho, isso tende a ser um perdão de faz de conta. Tende a ser apenas uma fachada. Porque nós vamos precisar olhar primeiramente para o fato gerador da mágoa, do ressentimento. O que é que nos faz com que a gente se sinta magoado e ressentido, senão o nosso orgulho ferido? Enquanto eu não olho para este orgulho que está ferido e não me curo deste ferimento, eu não vou conseguir me conciliar. Então, se nós tratarmos essas emoções em desalinho como adversárias, nós não iremos fazer a conciliação necessária e a conciliação que se busca. E Joana falou aqui da culpa, né? E ela diz assim: a culpa encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não são justiçados ou em passado próximo nas ações da extravagância da delinquência. A autopunição é um mecanismo de prisão sem grades, no qual criamos doenças físicas e emocionais para nos punir por não sermos tão perfeitos como gostaríamos. Olha essa frase, se ela não reflete exatamente um dos nossos maiores equívocos, que é o orgulho. Então, quando a gente está com este orgulho ferido, nós criamos emoções em desalinho. A culpa, ou seja, ou eu me sinto culpado em relação a alguma coisa, ou a desculpa, que é uma justificativa que eu busco, que eu crio para aquilo que eu faço, ou para aquilo que eu entendo que fizeram para mim. Então, veja só,
Toda vez que eu me sinto magoado, ressentido, que começa lá com aqueles pequenos melindres, para, respira e dá um passo atrás. O que é que em mim está falando quando eu me sinto melindrado pelas palavras ou pelas ações? O que é que fala comigo? O que é que responde em mim? Está conversando com o que em mim? Acreditem, é com o nosso orgulho. É o nosso orgulho ferido que faz com que a gente trabalhe mal a raiva, essa emoção tão básica e que faz parte de nós. Então, a autopunição, ela é uma grade, ela é uma prisão, assim como a culpa. São mecanismos que nos aprisionam em ocorrências que aconteceram no passado e que nos impedem de prosseguir. São reflexões muito profundas que essa passagem evangélica traz para nós hoje. Muitos processos de culpa têm origem na visão exagerada que se tem de si mesmo, que se cobra uma potência que ainda não tem. Ou seja, a proposta que Joana traz para nós em toda a série psicológica é a do autoconhecimento. Quando nós, com o máximo de honestidade que pudermos ter, olharmos para nós mesmos, fazendo esse movimento do autoconhecimento, nós não teremos escapatória. Nós vamos precisar desconstruir uma autoimagem e acolher o ser que ainda somos. Ou seja, acolher este ser que está caminhando entre tropeços e acertos, entre perdas e ganhos, mas que chegou até aqui com condição de aprofundar esse entendimento e aprofundar esse olhar. Então, quando a gente se cobra uma potência que não tem, ou seja, tem a ver com aquela frase anterior, ou seja, uma perfeição, porque o perfeito ele não precisa buscar ser perfeito e nem precisa se cobrar essa perfeição. Um estado de angelitude que ainda está longe de viver, mas que só chegará a alcançar no momento em que se amar como é, e não na fantasia do que gostaria de ser. Ou seja, é o acolhimento do ser tal qual nós somos. Não se amar porque não se atende às expectativas da família, da sociedade, da cultura. Porque às vezes a gente quer fazer ou ter comportamentos em função de alguma coisa que é cobrada de nós, mas que está muito distante da nossa própria realidade íntima. Olhar para o passado como um aprendizado. É isso que se busca. É esse tipo de entendimento. Lembra na passagem que diz pagar até o último ceitil. Ceitil é como se fosse a menor parcela da moeda. O que é isso? É ter mansidão, é ter humildade, para se olhar como se é e se acolher, porque só a partir deste momento eu vou conseguir também me amar e me perdoar. Então, quando eu entendo que a outra pessoa é orgulhosa, eu vou olhar e vou assim, mas eu também sou. Quem de nós não? Ok, eu me acolho como sou. Uma pessoa muitas vezes raivosa, mentirosa, orgulhosa e tantas outras coisas que a gente enxerga como um mal e não como uma oportunidade de se aceitar, entender que todos nós temos em parcelas menores ou maiores tudo e podemos trabalhar de uma maneira diferente em função desse amor e dessa aceitação. Porque quando eu me acolho verdadeiramente, e quando a gente fala de se acolher, não quer dizer ser conivente.
com os próprios equívocos. É no movimento da transformação, do trabalho que precisa ser feito em função dessas emoções que desalinham e que trazem conflitos, e muitos conflitos sedimentados existência após existência. Então, a gente cristaliza na ideia de que não é ninguém. Ou seja, de que a gente não vale nada. Porque se a gente olha, desconstrói essa autoimagem, a gente corre o risco de cair num movimento de inferioridade em relação ao outro, que é absolutamente desnecessário, porque é pernicioso também. Porque todos estamos aqui, no mesmo patamar. Estamos todos buscando as mesmas coisas. Estamos todos com o mesmo propósito. O planeta Terra abriga espíritos que estão buscando superar as mesmas dificuldades, que estão buscando trazer luz para as mesmas coisas. Nós não somos diferentes uns dos outros. Ou seja, na nossa singularidade, nós temos muita coisa que é comum. Tudo que todo mundo sente a mesma coisa. A forma como olha, a forma como lida, é que vai trazer a nossa singularidade. Porque todo mundo vive as mesmas experiências. Todo mundo pode ser, em algum momento, pisado, magoado, diminuído. Mas a proposta é que a gente olhe para essas experiências, para estes estímulos externos, como uma busca de melhoria interna, de reforma íntima, de despertamento, para podermos continuar. Porque enquanto tivermos apenas atribuindo responsabilidade, vou tirar até a palavra apenas, que não é mais adequada, que não é adequada. Enquanto estivermos atribuindo a responsabilidade para o outro e nos eximindo da nossa própria, nós vamos continuar patinando nos mesmos conflitos de sempre. E a proposta é de transformação. Então, é de autoaceitação, de autoamor e de respeito, muito respeito próprio. Eu não posso fazer tudo, não é verdade? Eu não sei tudo mesmo. Se eu não aceitar os meus limites, serei sempre infeliz pela comparação que eu faço da minha vida com a vida dos outros. Então, é importante olhar para o que eu fui com reverência, porque a gente é o que pode ser. Então, a gente foi também o que pôde ser. E a gente hoje é o que pode ser. Então, quando a gente olha para trás, a gente faz uma análise. Mas, nesse momento, nós temos a possibilidade de fazer uma síntese para termos um futuro mais pacificado, para termos um futuro mais tranquilo, principalmente com a gente mesmo. Então, nesse momento que a gente começa a olhar sem repressão, sem negação, para tudo que temos e que somos, nós vamos nos livrando disso que nós estamos chamando de adversários. E nos livrando também das grades que nos aprisionam. Tem uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito, porque embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A proposta é de libertação, é de soltar as amarras voltadas para nós mesmos e não para o outro. Voltadas para essa condição que estamos desenvolvendo agora, de olhar para tudo que a gente considera adversário interno e trazer para nós, para podermos transformar, para podermos trabalhar e sairmos dessa experiência como seres mais despertos e libertos da grade.
Então, lembrando e trazendo de volta a passagem evangélica, reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Então, o tempo é o qual? Qual é o momento? É hoje, é agora. Faça essa reconciliação com você mesmo e com todos esses aspectos que em algum momento você reprimiu e negou, para que eles possam ser iluminados e integrados e podermos aumentar o amor por nós mesmos, por conta de uma aceitação que temos em função de compreendermos que todos estamos do mesmo jeito, no mesmo caminho. Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? Senão a nossa própria consciência. Quem é o juiz, senão nós mesmos? Quem é que se pune, senão nós mesmos? Quem é que se aprisiona, senão nós mesmos? E que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça e que sejais postos na prisão. O que é a prisão? O que é efetivamente o cárcere? É a culpa e a desculpa. A desculpa que faz com que a gente justifique todo o tempo tudo o que acontece. Muitos de nós caminham pela vida ou preso numa polaridade, que é a culpa, ou na outra, que é a desculpa. Ou às vezes oscilando entre uma e a outra. Enquanto eu estou me culpando, eu estou no processo da autopunição. Eu estou olhando para mim como sei que eu ainda não sou, em detrimento da possibilidade de acolhimento de mim mesmo. E quando eu estou na desculpa, eu estou na posição de vítima também, mas sempre justificando o que acontece em função dos outros, e não de mim mesmo, da minha própria responsabilidade. E aí continua: em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ou seja, pague minimamente, se tornando manso, humilde, principalmente com você mesmo, para que você possa, em função dessa mansidão e dessa humildade, acolher com a mesma generosidade os equívocos do próximo. Essa é a proposta dessa passagem evangélica que nós estamos tratando hoje, dessa parábola que nos permite olhar para o outro de uma forma diferente, porque já conseguimos olhar para nós de uma forma diferente também. Quando nós entendemos quem somos e aceitamos, e nos colocamos nesse papel da humildade, nesse espaço, nós também vamos entender que somos aprendizes da vida. Enquanto eu estou buscando uma perfeição autoimposta, mas não real, eu saio desse espaço do aprendiz, porque eu acho que eu sou mestre, quando ainda não sou. Estamos aqui todos nesse movimento do aprendizado, aprendizado com o passado, que pode estar lá distante, e com o aprendizado mais próximo, para que possamos fazer e cumprir aquilo que nos propomos antes de reencarnarmos. Então, caminhando para o final desse nosso encontro, nós vamos relembrar com uma frase que todos nós já conhecemos, mas que é preciso sair daqui para entrar no coração. Não adianta somente conhecer. É preciso transformar conhecimento em sabedoria. Conhecimento a gente retém apenas na mente, e muitos de nós têm muita capacidade para reter isso. Mas sabedoria que vem
também, né, etimologicamente, da mesma palavra saborear, quer dizer, precisa viver, precisa experienciar. Ou seja, trazer da mente para o coração, transformando, despertando, para que nossas ações reflitam essa transformação que nós estamos conseguindo fazer. Então, cada vez mais vamos compreendendo que somos seres perfectíveis a caminho da direção e na direção do Criador. Vamos fortalecer o auto-amor para promover o auto-perdão. Ser tolerante com a nossa condição e a do outro, de seres em contínua construção. O Espiritismo, então, propõe a lente transparente do autoconhecimento e da responsabilização pessoal. Se nós somos os causadores das nossas dores, também somos os responsáveis por trazer as soluções para elas. Vamos olhar para nós com carinho, com aconchego, com amor, sem conivência, porque a proposta é de renovação. Mas enquanto não fizermos isso por nós mesmos, trazendo para nós estes adversários internos e transformando-os em amigos para que possamos lidar com eles de melhor maneira, não conseguiremos de forma real nos conciliarmos também com aqueles adversários, né, que nós julgamos, na verdade, com os supostos adversários externos. Que possamos ter muita mansidão no nosso coração e muita humildade para podermos pagar até o último ceitil e continuarmos caminhando com Jesus e com Joana. Foi muito bom, queridos. Vamos então fazer a nossa prece, encerrar as nossas reflexões. Em março nos encontraremos novamente para continuarmos nessa conversa desse ano sobre as parábolas de Jesus. Jesus querido, Joana amiga, com os nossos corações ávidos por colocarmos em prática tudo o que aprendemos, por vivermos este processo abençoado do perdão, por nós e pelo outro. Porque já somos capazes de compreender que somos muito mais que um corpo físico. Somos espíritos imortais em construção permanente. Que possamos olhar com essa humildade, trazendo para a jornada tudo que já somos capazes de fazer. Com perseverança, com confiança, com fé, como nos disse o Evangelho no início do nosso encontro. Que possamos nos amar muito, para que possamos também distribuir indistintamente esse amor com todos aqueles que estão conosco e que se relacionam conosco. A família, os amigos, no trabalho, na casa espírita, seja onde for. Que possamos revelar a nossa transformação, porque já sabemos e confiamos que somos herdeiros do Pai e que o Pai está sempre conosco, nos dando sempre novas oportunidades para recomeçar. Abençoada doutrina que nos permite compreender esse processo e trazer para nós a convicção do recomeço. Que possamos recomeçar agora. O momento é esse.
Graças a Deus, e que assim seja. Um beijo, queridos, até a próxima. Fiquem com Deus, com Jesus e com Joana ao longo de toda a semana.